bem-vindo ao Yoga Van, seu espaço virtual de yoga. Hoje eu vou ensinar uma prática com almofadas, para você ter uma prática mais adaptada, para que a gente trabalhe a nossa flexibilidade. Não só a flexibilidade muscular, mas a nossa flexibilidade de nos ajustar frente a situações. Nós vemos muitas pessoas hoje em dia praticando yoga de uma forma performática, em que acaba mostrando que o yoga ele tem um único perfil, ou seja, são pessoas jovens que têm muita flexibilidade, alongamento, força, que fazem asanas incríveis e que conseguem fazer posições muito difíceis. Mas o yoga, nós não podemos esquecer que o yoga é união, integração com nós mesmos, com as pessoas, com o universo. E muitas vezes nós acabamos não nos adaptando às situações. Então muita gente acha que para fazer yoga você tem que ter uma performance muito grande. Cada vez mais vemos esse tipo de marketing em relação ao yoga. Mas, como o bambu. Então, o bambu, ele é flexível e justamente pela sua flexibilidade, ele tem durabilidade. Então, muitas vezes, quando há alguma enxurrada, alguma tempestade nas cidades, normalmente sempre cai uma árvore grande, frondosa, com um caule gigantesco. Muitas vezes é por conta da falta de manutenção das prefeituras em relação a essas árvores. E muitas vezes é porque essas árvores são tão grandes, são tão fortes, que ao bater o vento elas não resistem e caem. Já o bambu, ele não precisa de manutenção, ele começa pequenininho e cresce 5 a 20 metros, e quando há algum temporal, o bambu ele se movimenta, quase batendo ou batendo no chão de um lado para o outro. Então, isso é fazer yoga, ser flexível, se ajustar a todos os momentos da vida, porque sempre vão haver problemas, sempre vão haver dificuldades. Eu mesma já distendi a minha musculatura da coxa e eu tive que me ajustar, eu não parei de praticar. Então, nesse momento em que você tem limitações, você acaba se descobrindo. Então, é para isso que eu estou ensinando essa técnica de hoje. Antes de começar os exercícios, eu quero contar uma história em que eu estava buscando um centro de yoga para alugar para fazer as práticas físicas do curso de formação que eu ensino online. E uma das escolas me recebeu muito bem e me falou que ela já tinha uma professora que estava lá há muito tempo ensinando, mas a turma nunca enchia. Sempre tinham alunos fazendo aula experimental, mas os alunos não ficavam. Então eu fiz uma pergunta a ela: qual modalidade? Como funciona a aula? E ela me disse que era uma aula muito forte, muito pesada. E aí eu já sabia a resposta, ou seja, essa professora, ela tinha toda a técnica, todo o conhecimento, mas ela não ajustava a prática para os alunos. O que ela ensinava ali, os alunos tinham que copiar exatamente, sem ela se adequar, sem ela se ajustar a cada um deles. E nos meus 30 anos de yoga, eu sempre ensinei yoga ajustando, adaptando a cada pessoa. Então, o objetivo dessa aula de yoga
O objetivo dessa aula de hoje é ensinar uma prática com almofadas para que você, se tiver limitações ao longo da sua jornada em relação ao yoga, você não pare de praticar. Muita gente acha que você tem que ter muita flexibilidade, muito alongamento e força para fazer o yoga. E na verdade é o contrário. Você começa o yoga e depois você ganha todos os benefícios, mas sempre de olho no objetivo, que é o autoconhecimento. É você se conhecer, se superar, buscar entender os seus limites. Então, essa é uma aula que se ajusta a pessoas que têm tendinite, a pessoas que têm problema na coluna. Se você tem baixa mobilidade, se você está acamado, inclusive. Então, eu vou ensinar técnicas que você pode usar se você se machucar, tiver uma distensão, você sentir alguma dor específica em determinada parte da coluna, ou se você realmente tem um problema crônico ou você tem baixa mobilidade. Então vamos à técnica. Se você tem tendinite ou está com tendinite, é sinal que você provavelmente sente dor e aí você não vai conseguir fazer yoga. Inclusive, o recomendado por médicos é que você pare todo o movimento, que você imobilize a região e não faça movimentos repetitivos. Eu já tive tendinite na minha adolescência porque eu dava aulas em muitas academias. O piso da escola era EVA, emborrachado, e não sobrecarregava minhas articulações. Mas o piso das academias frios e com os colchonetes que não eram ajustados, acabaram contribuindo para que eu sobrecarregasse meus punhos. E de tempos em tempos eu sempre tinha tendinite. E uma das coisas que eu aprendi a ajustar na minha prática é usar uma almofada. Então você pode inclusive comprar uma almofadinha específica. Ela é nesse formato em que você coloca na sua cervical e se deita, imobilizando essa região cervical. Se você não conseguir fazer essa compra, você pode utilizar uma almofada pequena, enrolar uma toalha e utilizar abaixo da sua região cervical. A região cervical tem uma voltinha aqui, uma curva, e você vai encaixar na cervical e se deitar. Para você perceber se esse movimento ele está correto, você vai sentir que a sua cabeça não encosta o chão. Ela não pode ficar muito elevada, muito alta, porque você começa a forçar a região dos seus ombros. Se você forçar os ombros, você vai forçar as costas. E ela também não pode estar encostada no chão, porque aí você não vai fazer esse pequeno alongamento na sua cervical, que é começar a alongar essa região com a tendinite, que começa no punho normalmente, sobrecarrega os braços, antebraços, os braços, vai refletir até a cervical. Então, uma das técnicas que eu uso muito é usar essa almofada aqui abaixo da região cervical. E aí, normalmente, a região já vai se ajustar. Você pode ficar um tempo, 5 minutos, 10 minutos, o tempo que você se sentir confortável ou até mesmo dormir assim à noite. Você também pode usar almofadas abaixo dos seus joelhos, como a gente tem a tendência de sobrecarregar os ombros e, consequentemente, sobrecarregar a região lombar. As coxas, se elas estiverem muito pesadas, elas também vão sobrecarregar os seus quadris. Então, você pode também utilizar almofadas
abaixo dos seus joelhos, ambos os joelhos, você se deita e mantenha a cervical nessa variação. Se você ficar aí, eu senti um pequeno estalo agora, inclusive, só de me deitar e encaixar a almofada. Se você tiver com muita dor, com muito desconforto, pode ser que esses estalos, eles vão acontecendo em 1 minuto, 5 minutos, 10 minutos, é necessário que você fique mais tempo. Outra almofada muito boa para quem está com tendinite, tem algum problema, inclusive na coluna, é você usar aquela almofada que você compra, que ela é triangular. Ela é nesse formato, compra em loja especializada de colchão, e aí você vai colocá-la no chão e vai se deitar sobre ela assim. Ou seja, você não vai forçar nenhuma parte da sua coluna. Você vai ficar a 45 graus aí do chão. Se você não tem essa almofada, você pode improvisar com travesseiros ou almofadas. Você coloca a essa altura vários travesseiros, várias almofadas, deixando um triângulo e vai se deitar sobre ela, sobre elas, nessa variação. Se os seus braços incomodarem, ou seja, você está com tendinite, eles já tendem a ficar muito sensíveis. Às vezes você não consegue segurar nem uma caneta, nem uma garrafa. Você vai apoiar a almofada abaixo do seu braço, nessa variação, para ambos os lados, de um lado e de outro. E aí você vai apoiar, né, o seu braço, seu antebraço, e vai se deitar nesse triângulo. Então, aquela posição em filmes, quando a pessoa está com os braços e pernas quebrados, enfaixados, e está numa cama de hospital assim, uma cena muito clássica de filmes, né, ou de novelas, quando alguém quebra os braços e pernas, porque a pessoa, ela tem que estar numa posição confortável. Lembrando que asana é toda posição firme e confortável. Então, não é sobre fazer asanas difíceis, mas sim achar o conforto e a estabilidade das posições com a respiração, com a consciência interna. Então, você pode adaptar, né? Se você sente muitas dores à noite ou durante o dia, você deita aí uns 20 minutos nessa variação, fazendo esse triângulo de almofadas, apoiando os seus braços para que eles fiquem elevados e não sobrecarreguem a sua coluna, os seus ombros. E também use almofadas maiores para que as suas pernas fiquem realmente elevadas e dobradas. Então, esses são exercícios para você utilizar se você tiver tendinite. Outro benefício da almofada é você utilizar para fazer as suas meditações. Então, normalmente, quando a gente começa, a gente não consegue ficar muito tempo com a coluna parada, a coluna vai dobrando, arqueando. Quando você vê, você já está lá atrás e com os joelhos elevados. Então, a almofada, ela facilita. Você coloca a almofada abaixo do seu cóccix e, naturalmente, você senta na beiradinha da almofada e você senta sobre ela, naturalmente, seus joelhos vão descer e a sua coluna vai encaixar, se manter estável com os ombros para baixo. Então, tem duas formas de você evoluir na meditação, que é deixar com que naturalmente seus joelhos vão cedendo através da prática, através
do sadhana diário, com os alongamentos, com os exercícios do yoga. Mas se você tem, por exemplo, um pino na coluna, você não consegue ganhar esse alongamento, você está impossibilitado de fazer isso, você pode utilizar a almofada, ou se você quer ganhar mais estabilidade para o exercício, você usa a almofada abaixo do seu cóccix. Existem almofadas especializadas para isso também, que se compram em casas budistas ou casas de meditação, até dentro das escolas de yoga. Essa almofada também vale para exercícios de alongamento e flexibilidade. Então, você pode usar a almofada para fazer exercícios de alongamento pélvico, aberturas, para que você possa consiga descer com mais facilidade. Ou seja, o seu cóccix já vai estar mais elevado e naturalmente o tronco vai conseguir descer mais. Se você não usar a almofada, muitas vezes a tendência é você arquear a coluna, sobrecarregar a lombar e não descer tanto. Então, você pode se ajustar para conseguir ganhar mais alongamento, conseguir colocar a cabeça nos joelhos com mais facilidade. Você também pode usar o contrário, colocar abaixo dos tornozelos. Quanto mais elevada, mais o tronco vai se aproximar das coxas. Então, ajuda no alongamento e na flexibilidade. As almofadas também são muito importantes quando você leciona yoga para grávidas, ou se você está grávida, se você está nesse período e não quer deixar de fazer yoga, é importante que você use almofadas, principalmente nos exercícios no final da aula de relaxamento. Então, o recomendado é você colocar a almofada abaixo das suas coxas e se deitar de lado, em posição fetal. Você também pode usar para apoiar os seus braços. Pode também apoiar a sua cabeça. Então, o yoga, ele é recomendado para grávidas, porém com limitações. Porém, existem exercícios que não devem ser feitos, como invertido sobre a cabeça, como a limpeza dos órgãos internos, fazendo movimento circular, porque podem causar risco à gravidez. Podem, inclusive, estimular para que o bebê nasça antes. Então, é necessário cuidados. No caso das invertidas sobre a cabeça, em que você está com a cabeça virada para baixo e as pernas para cima, se você tem alguma queda também, pode também prejudicar o feto. Então, é necessário cumprir esses requisitos. E a almofada vai ser sempre importante. Assim como eu utilizei a almofada com o abdômen para cima, eu posso utilizar com o abdômen para baixo. Se eu estiver com algum problema na minha coluna, se estiver com muita dor na lombar, na dorsal, na cervical. Eu vou contar uma breve história. Uma vez eu resolvi carregar um saco de areia e era muito pesado. Eu achei que eu daria conta, só que quando eu cheguei no curto espaço em que eu estava carregando o saco de cimento, minha coluna travou, eu tive uma dor enorme e a minha coluna ficou torta. E eu acabei tendo que ir ao médico, tomei medicação forte, né? E a medicação fez com que a minha coluna desse alguns estalos. Tá, tá. E aí ela foi aos poucos voltando para o lugar. E também me recomendaram que eu segurasse na porta ou em uma barra de ferro e fizesse esse alongamento para minha coluna ir naturalmente desprendendo, né? Ou seja, ela ficou aterrada, ela soterrou
ficou uma vértebra em cima da outra e tortas, né? Então, uma das técnicas que eu uso quando a minha coluna está travada ou quando algum aluno está com a coluna travada é com o abdômen para baixo, você coloca a almofada abaixo dos seus quadris, da bacia, e naturalmente, né, os seus quadris vão ficar elevados, você vai soltar mais os ombros e os braços. Como se você tivesse em um varal, que você estica a sua coluna para um lado e para o outro. Então, quanto mais alta, né, a almofada estiver, melhor. Então, você vai se ajustar para que os quadris fiquem bem mais altos e você possa relaxar a sua região lombar. Relaxando a lombar, você vai eliminar a tensão na dorsal e na cervical. Então, é muito importante na prática do yoga você utilizar o mínimo de equipamentos possíveis. O yoga foi feito para você usar o seu próprio corpo, mas muitas vezes isso não vai ser necessário. Muitas vezes você realmente vai ter essas limitações. Então, almofada, faixa, parede, outros elementos são usados para facilitar a execução dos asanas e está tudo bem. Eu vou dar outras aulas aqui no canal também sobre isso. O mais importante de tudo isso é que o yoga ele tem que ser prazeroso, ele tem que ser confortável. Todo asana é uma posição firme e confortável. Não é para você suar, se estressar, se desequilibrar, se forçar ali a fazer algo muito incrível e acabar se machucando ou desistindo. É um pouquinho por dia. E também a última dica para usar a almofada é na invertida. Então, se você faz a invertida sobre os ombros e não consegue se deitar e levar as suas pernas para trás com facilidade, você usa a almofada abaixo aí dos seus quadris, bem na parte baixa da coluna, e vai usar a almofada para se elevar. Lembrando que toda vez que você faz a invertida sobre os ombros, você tem que compensar. Vamos terminar a nossa aula de yoga com almofadas. Se você quiser participar do curso de formação em yoga, clica aqui nesse link. Se você quiser contribuir com a taxa mínima de R$2, se você realmente gostou dessa aula, clica aqui nesse QR Code. Namastê!